Vamos assistir um pouquinho do nosso colega Leandro Demore, que eu gosto muito dele, e ele também está fazendo algumas considerações sobre esse pedido de prisão. Vamos lá. O primeiro deles é o seguinte, é importante a gente trazer aqui porque o procurador, como já tinha escrito aquela peça, aliás, uma peça brilhante, a peça da denúncia, uma peça fácil de ler, né? Uma peça que, diferentemente da maioria das peças que a gente vê aí, que são complicadas, você não consegue entender exatamente o que está acontecendo, uma peça que trazia uma linha do tempo muito clara e um texto muito claro também. Aí eu vou pegar mais ou menos ali, porque ontem a denúncia saiu quase meia-noite, 500 páginas, obviamente eu não consegui ler tudo, eu fiquei acordado até 2h30 da manhã para pegar os principais trechos, mas o começo da denúncia, ele já exemplifica o que vai ter depois. O Paulo Gonet é muito bom de texto, gente. Aliás, a gente noticiou, né, que quando ele fez a denúncia, o próprio Paulo Gonet parou tudo lá e ele escreveu de própria lavra a denúncia. E agora ele faz uma espécie de resumo e já rebate, William, as principais argumentações da defesa do Bolsonaro. Que é aquilo que eu li, gente. Ele cita, o Paulo Gonet Branco cita as sessões, como as alegações das defesas foram colocadas. Porque ele quer espizinhar a defesa? Não, gente. É para fundamentar cada aspecto da decisão. Ele correlaciona o ex-presidente da República com o dano ao patrimônio que foi executado no 8 de janeiro. Vamos lá. Isso é um dom, gente. Muito bem escrito, muito bem argumentado. Vamos lá. Bolsonaro, que eu não estava no Brasil, eu estava nos Estados Unidos, eu não operei nada, eu não sou chefe de nada. Eu vou ler rapidamente uns trechos importantes. O primeiro trecho é o seguinte: chora, não vou ligar, chegou a hora, vais me pagar. Não, isso não é o trecho, né? Isso é a música da Beth Carvalho, mas é a música que eu estava ouvindo de madrugada quando eu tava... Tava ouvindo de madrugada enquanto lia a denúncia. Mas fora isso, olha só, olha que interessante, gente. A introdução, tá rindo, né, Roberto? A introdução é um dia maravilhoso. Chora. Hoje é dia de cantagem. Vamos cantar todo mundo a mesma música. Aí o YouTube derruba a gente, aquela beleza toda, né? Introdução do Gonet, tá? Uma tentativa de golpe de Estado, de quebra dos elementos essenciais do Estado Democrático de Direito e da ruína da independência dos poderes, não se dá a compreensão sem que se articulem fatos e eventos múltiplos. Esse é o começo ali, a introdução, da ocorrência estendida no tempo conforme comportamentos punidos por lei. E ele deixa claro ali que os fatos de que a denúncia tratou nem sempre tiveram os mesmos atores. Porque a gente viu, né, são vários núcleos e várias pessoas tinham funções diferentes nesse golpe de Estado. Mas todos eles convergiram dentro do seu espaço de atuação possível para um objetivo comum: assegurar a permanência do presidente da República da época do exercício da condução do Estado, mesmo que não vencesse as eleições e mesmo depois de haver efetivamente perdido o abono dos eleitores. Ou seja, o Gonet já de cara, na introdução, diz o seguinte: havia uma organização criminosa, todos eles estavam munidos de um interesse comum, cada um, né, ado, cada um no seu quadrado, Roberta. Então, cada um fazendo o seu trabalhinho com um objetivo único: manter o Bolsonaro no poder. É isso que esse trecho diz aqui. O objetivo dessa gente era manter o Bolsonaro no poder e os fatos, inclusive, aconteceram antes e depois de Bolsonaro ter perdido as eleições. Vamos lembrar que o quente dessa história, o quente da história do golpe, é novembro e dezembro de 2022. O Bolsonaro já tinha perdido a eleição foi em outubro. O Paulo Gonet deixa isso claro na peça de ontem. E mais, o conjunto de ações revela uma maquinação desgarrada da realidade prática. Houve colocação em marcha de plano de operação antidemocrática, ofensiva ao bem jurídico tutelado pelo Estado Democrático de Direito. Em conjunto, esses eventos revelam não uma maquinação desgarrada da prática, tampouco meros atos de cognição, César, porque eles sempre falaram: não, mas você cogitar, né, William? Você é papo de boteco? Não é isso o Braga Neto falou? Papo de boteco? O Gonet já na introdução responde isso. Isso aqui não é papo de boteco aqui, ó. Não é papo de... Não é ato de cognição, ato de pensar, ato de desejar, ato de bater um papinho numa cerveja. Houve colocação em marcha
do plano de operação antidemocrática ofensiva ao Código Penal. Para que a tentativa se consolide, não é indispensável, por certo, que haja ordem assinada do presidente. Isso. O Gonê deixa claro, não é necessário que haja uma ordem assinada, porque é aquela brincadeira que a gente faz, Rô. Chegou num momento que parece que o golpe tem que ser lavrado em cartório. Você tem que lavrar uma ata do golpe. Você tem que pegar e ir com todo mundo de mão dada até um cartório, assinar um negócio, carimbar, colocar um adesivinho aquele. O Gonê fala, não, senhores, não é assim que a coisa funciona. Fosse isso, a coisa seria outra. Então, não é necessária a ordem assinada do presidente da República para a adoção de medidas explicitamente estranhas à regularidade constitucional. E aí, ainda na introdução, o Gonê fala o seguinte: para que a tentativa se consolide, não é indispensável, por certo, que haja ordem assinada do presidente da República. Neste caso, estaríamos, aí sim, no campo contíguo, se não próprio, da consumação do golpe. É o papo que a gente está tendo aqui desde o ano passado. O que é que o Gonê está falando aqui, Rô? Ora, se tivesse assinado, se tivesse colocado tanque na rua, se tivesse feito... aquilo seria um golpe de Estado. César, o que é que a legislação pune nos artigos 359L e 359M, aliás, assinados pelo próprio Jair Bolsonaro? Sim. Pune a tentativa. Pune a tentativa. O mero ato de tentar. É isso que o Gonê está falando. A ideia geral era, com múltiplos atores, manter o Bolsonaro na presidência, é o que o Gonê está escrevendo aqui na introdução. Não é necessário ir lá no cartório todo mundo de mão dada, cantando o hino do soldado, o marcha soldado, não precisa adesivo de cartório, não precisa assinar nada, né? E a punição é a tentativa. Caso fosse diferente, seria o golpe já consumado. Sim. Ele deixa claro aqui, a tentativa se revela na realização de ações tendentes à materialização da ruptura das regras constitucionais, com apelo ao emprego de força bruta, real ou ameaçada. Real ou ameaçada. Isso é o que diz o Gonê, William. Então, é aquilo, Demore, que a gente fala há algum tempo. Se o golpe tivesse acontecido, não tinha mais sistema judiciário para poder punir os golpistas. Logo, a tentativa de golpe per se já é um crime gravíssimo. Exato, é o que o Gonê diz aqui. A tentativa é uma coisa, o golpe por si seria outra coisa, seria um outro elemento, mesmo que o golpe fosse dado e fosse revertido depois. O Gonê fala isso na introdução. A cooperação entre si dos denunciados para este objetivo derradeiro, ou seja, a tentativa de golpe, e aqui ele coloca uma coisa fundamental, porque é onde coloca o Jair Bolsonaro como líder da organização criminosa. Escreve a Procuradoria-Geral da República na sua peça, que foi tornada pública ontem, sob coordenação, inspiração e determinação derradeira do ex-presidente da República denunciado. Torna nítida a organização criminosa. Então, se a denúncia é por organização criminosa e o pedido de prisão será, muito possivelmente, por organização criminosa, quem é que é o líder que coordenou, inspirou e determinou, escreve a PGR, o ex-presidente da República. E aí, finaliza o seguinte, ó, a utilização da ABIN e da Polícia Rodoviária Federal para estruturar mecanismos de contenção de opositores do governo e de eleitores do adversário do então presidente da República são momentos capitais do golpe posto em andamento. Gente, não precisa ler toda a peça. Peguem a peça que está publicada lá no site do CL Notícias. Leiam a introdução. A introdução, ela resume, William, brevemente, de maneira simples, com uma linguagem super fácil de entender. Houve uma tentativa de golpe de Estado, essa tentativa é punível por lei, ela não precisa ser assinada, carimbada em cartório, adesivada, cantando marcha soldado. O coordenador e inspirador é o ex-presidente da República e o uso da ABIN e da Polícia Federal são fundamentais nessa estrutura golpista. A introdução do Paulo Gonê, Roberta, ela é sucinta, cristalina e dá o caminho para onde a gente vai olhar a partir de agora. É essa peça, com as provas juntadas, claro, que o Supremo Tribunal Federal vai avaliar daqui para frente para que os ministros tenham a sua consciência e façam o seu voto para colocar o senhor Jair Bolsonaro ou não na cadeia. Então, não há dúvida, César,
A tentativa é punível. Não são fatos, não são meros atos de cognição. Olha o que o Gonê escreve. Não é que vocês estavam só pensando, desejando, porque se fala isso muito, né, William? Ora, se a gente tá num papo assim e o William tá com raiva de alguém, ele vai falar para mim o seguinte: eu quero matar o fulano. Olha, isso não é crime, né, gente? Tenho vontade de matar o ciclano. É claro que isso não é crime. Claro. O problema é que eles colocaram ações em andamento para matar o fulano. Se eu falar que eu quero matar o fulano matar o ciclano e comprar uma arma e ficar na casa dele de butuca, na porta da casa dele esperando ele chegar de madrugada, organizar documentos, talvez minutos. já comece a mudar a coisa de figura, já não é mais só um pensamento, né? Ou se eu for assaltar um banco e não levar o dinheiro, também não importa, né? Também, não, nossa. Você passa na frente do banco, o Rui pensa, nossa, eu tenho uma vontade de assaltar o Bradesco hoje, assim, todo dia que eu passo na frente do Itaú, eu tenho uma vontade de assaltar essa gente. Mas aí a Roberta, ela se reuniu com pessoas para falar sobre isso. Ela investiu dinheiro nessa história, ela comprou armamento, ela planificou o assalto que está registrado nas provas. A Roberta fez um mapa da quadra, ela disse, olha, aqui fica um carro, aqui a gente bota fogo numa moto para evitar que a polícia chegue, a gente vai até a porta do banco, o William vai dirigir o carro, o César vai preparar os explosivos, a Roberta vai pegar o dinheiro. O William não sabe dirigir, né? Tem toda a cara que não sabe dirigir, não aliás. sei, né? Você sabia disso. Eu não tinha dúvida. William, vai ter que arrumar um outro papel na quadrilha para mim. Que eu não... Sem nem ligar a coisa mais hipster, é a coisa mais hipster de 2025, a pessoa não saber dirigir. O William vai explodir. Preparar explosivo, você sabe, né, William? Sei. Preparar explosivo, sabe. O William vai preparar explosivo. Bem mais útil, aliás. O César vai ficar no carro lá atrás. César dirige. Esperando a galera, né, dirigir, ou vai abrir a porta e tal, não sei o quê. Mas aí não se materializou, Roberta. Mas foi planificado um assalto a banco. E a mera tentativa, não no caso do assalto, mas que pode ser punida também, no caso do golpe de Estado, ela é punível pela lei em 2 artigos. Então, não há dúvida. Eu peço que as pessoas leiam a introdução da manifestação da Procuradoria-Geral da República ontem. Não precisa ler as 500 páginas. Ela é cristalina em relação a uma organização criminosa inspirada e liderada por Jair Bolsonaro para mantê-lo no poder. Não são meros atos de cognição e só a organização ela já é punível por lei. Então, tá tudo lá resumido, Roberta. César. Quer chamar a... Vou chamar a Elô? Então. Vamos lá, depois a gente continua na análise. Eu acho que é prioridade da Elô. Vamos lá. Bom dia novamente a você. O que você traria como destaques dessas mais de 500 páginas das alegações finais, hein? Bom dia, pessoal. Eu segui o conselho do Demore e fui ler a introdução e ela realmente é muito boa e eu tenho 4 destaques aqui dela rapidamente. Mas a primeira coisa que eu queria destacar na página 37, se não me engano, não, 39, se não me engano, é a participação do general Mário Fernandes. Mário Fernandes, ele é um dos réus do Núcleo 2, ele está sendo julgado agora e ele está preso. Foi negada a soltura dele recentemente. E ele é descrito nessa introdução como uma pessoa que, na época em que trabalhava na Secretaria-Geral da Presidência da República, estava nos acampamentos e fazia contato com os caminhoneiros, ou seja, era uma pessoa vital na ligação entre os acampamentos e a presidência da República. E digo mais, e isso não está na peça da PGR, mas nada impede que isso apareça ainda nesse julgamento, porque a Polícia Federal já sabe que a placa do carro do general Mário Fernandes foi detectada por algumas horas diante do local onde estava hospedado George Washington. Para quem não se lembra, George Washington foi o responsável por armar aquela bomba e entregar a bomba para ser colocada num caminhão cheio de combustível no Aeroporto Internacional de Brasília. Ou seja, existe um indício, não é uma prova, mas indício forte, de que havia uma ligação também entre esse núcleo da tentativa de golpe e a tentativa de colocar uma bomba
aqui em Brasília. Isso em nenhum momento apareceu ainda nesse processo todo de julgamento, mas como eu disse, nada impede que apareça, porque a Polícia Federal já sabe dessa ligação, já sabe que existe esse cruzamento de dados, não sabe disso há muito tempo, sabe disso há pouco tempo, relativamente falando, então nada impede que isso ainda seja juntado aos autos. É uma informação que eu já dei aqui há coisa de um mês e pouco, mas o que eu sei agora é que a Polícia Federal também está sabendo. Mas vamos lá para a introdução dessa peça, porque ela realmente tem pérolas que a gente precisa destacar, né? Agora, Elô, é importantíssima essa informação que você traz, porque esse fato, a investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, que foi exposta na CPI do golpe, ela é brilhante. A gente lembra dos policiais que foram lá, né? Colocaram todas as peças lá, mostraram toda a perícia, o detonador. Esses caras não explodiram o caminhão porque eles eram burros, né? A polícia falou isso com outras palavras, né? Eles tentaram acionar o telecomando 3 vezes e não conseguiram. O George Washington, a gente gosta sempre de lembrar aquilo, ele tinha a intenção de estourar esse caminhão, porque ao explodir o caminhão, lembremos, na véspera de Natal, no segundo maior aeroporto mais movimentado do Brasil, ele tinha a intenção de que, se a explosão levasse o governo a fazer uma GLO, ou colocar os militares nas ruas, ele tinha um carro entupido de armamento. Isso aqui é a história para quem diz que não tinha arma no golpe, né? Uhum. Que foi apreendido num estacionamento em Brasília, com armamento pesado, e ele falou no depoimento, Elô, que ele ia distribuir essas armas para o pessoal acampado na frente do comando do Exército. Vai fazer uma guerrilha. Só que é interessante, né, Elô, porque esses procedimentos, eles caminharam meio à parte. Essa ação terrorista, ela nunca apareceu, de fato, ligada diretamente a essa ação penal que corre no STF agora. De algum modo agora, porque nos pareceu sempre óbvio, né, Elô, que eram ações coligadas, né? De algum modo agora isso pode entrar no processo e isso agrava muito também a situação daquele momento, porque é mais um momento em que eles não era só papo de boteco, né, Elô? Eles agiram para fazer um golpe de Estado, né? E eu destacaria, Demore, que é a mesma ideia e a mesma maneira de funcionar, ou seja, provocar o caos para ocasionar a decretação de uma GLO, para botar o exército na rua e dar o golpe. Então fica muito na linha de tudo que essa organização criminosa tentou fazer no Brasil esse tempo todo, né? E como tentou no dia 8 de janeiro também, provocar uma confusão e tentativa de GLO. É exatamente a mesma coisa, mas eu acho importantíssima essa ligação entre esses grupos. Não eram 3 malucos atuando, existia aparentemente uma coordenação muito mais séria com o general que foi o general que desenhou o plano Punhal Verde e Amarelo. A gente não está falando de qualquer general, a gente está falando do general que ficou maquinando as ideias mais absurdas, né, mais perigosas que a gente detectou e que a gente ficou sabendo em todo esse processo da tentativa de golpe. Então é uma relação importante que eu espero que apareça ainda no processo. Agora o julgamento do Mário Fernandes está acontecendo nesse minuto. Ontem foram 12 horas de depoimento aqui no STF dos núcleos 2, 3 e 4, todos ao mesmo tempo, ouvindo as testemunhas de acusação e o Mauro Cid, que passou das 2 da tarde às 9 da noite depondo. Mas eu acho também, Demore, que a gente pode se lembrar também que, além da incompetência, houve uma confusão nessa turma que tentou botar a bomba, porque o motorista do carro que levou a bomba para ser colocada, ele colocou a bomba, saiu de lá e ligou imediatamente para o Corpo de Bombeiros para dizer que tinha um artefato num caminhão que eles viessem checar. Então, ele foi uma figura muito estranha no depoimento na CPI do DF, porque ele sempre dizia que ele não podia falar mais nada, porque ele tinha ligações com pessoas graduadas, pessoas de... Ele não me lembro se ele chegou a dizer militares de alta patente, mas ele sugeriu muito a ver com o papo que eu escutei em Brasília. Vamos lá. Isso. Bom, agora a gente fica sabendo que talvez esse militar seja justamente o general Mário Fernandes. É só fazer um adendo a isso que é importante, que a Elô trouxe.
Sempre que a gente fala sobre essa tentativa de golpe, Roberta, os golpistas falam, mas não tinha armas, eram só senhorinhas na frente do Congresso com a Bíblia na mão. Primeiro, todos os militares têm armas, todos ali. Não tem nenhum deles que não tem arma. E segundo, Roberta, que não eram padeiros, né? Eram generais, eram tenentes-coronéis. Eles estavam buscando o apoio das Forças Armadas justamente para dar um golpe de Estado com armas. Vocês acham que eles queriam a aeronáutica para quê? Para usar a Esquadrilha da Fumaça, para fazer um show em Brasília. Vocês acham que eles queriam a Marinha para quê? Para usar os barquinhos para fazer uma passeata, o Círio de Nazaré. Não, né? Queriam as Forças Armadas para conseguir as armas. É isso aí, gente. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.